Líder de Brigada Xion. Parabéns por passar no 6º teste. Soberano. Parabéns, soberano. Não deveríamos chamá-lo de ancião do conselho agora? Ele está certo. Filho? Pai, Você cresceu tanto, filho? você está bem, pai? Sim, sim. Filho, já se decidiu a que mestre você vai servir na Batalha dos Herdeiros? Na verdade, eu queria discutir sobre isso com você antes de você ir embora. Sinto muito, pai. Eu queria escolher entre os candidatos dos 6 clãs principais, mas meu coração me diz para escolher o jovem mestre Xion Yuan. Você é mesmo meu filho? Oi? Respeito sua decisão. O jovem mestre Cheon Yuan certamente é digno de sua ajuda. Se tivermos sorte, ele pode até ser seu cunhado. Então, cuide bem dele. Como é? Escritório do diretor. Instrutores, fiquem aguardando aqui fora. Jovem mestre, você resistiu muito até agora. Te parabenizo sinceramente por passar no 6º teste da academia. Não tenho certeza de qual o significado disso. Como você completou todos os testes da academia demoníaca, queira me perdoar. Até agora houve regras as quais deveriam ser seguidas na academia demoníaca, e como eu estava incerto quanto àquilo, eu só pude ficar te observando. Perdão por minha pouca vergonha, mas preciso perguntar. Você obteve a epifania do fundador demônio celestial? Não sei do que você está falando. É claro, sei que ainda é difícil para você confiar em mim. Eu, Liuan Myung-gi, o guardião esquerdo da seita demoníaca celestial, juro apoiar o jovem mestre Xion Yuan na Batalha dos Herdeiros. Como prova, te darei um medalhão da minha família de guardiões. Por favor, aceite. Sinto muito, mas não sei se posso confiar em você, considerando que você é um dos ajudantes mais próximos do Lorde. Ele se tornou cuidadoso, com certeza desenvolveu as qualidades necessárias. Você está certo. Estou servindo ao Lorde como o guardião esquerdo. Estritamente falando, devido às regras, eu não deveria ajudar ninguém. Mas tem uma coisa que é mais importante do que as regras. O que seria? Minha família de guardiões reconhece o verdadeiro sucessor dos conhecimentos do fundador, o demônio celestial, como o futuro Lorde. O que vou te contar agora é um segredo que poucas pessoas do culto sabem, então guarde-o bem. A técnica de espada demoníaca celestial sendo passada atualmente para os lordes, não é a verdadeira técnica de espada do fundador. Isso significa que as verdadeiras técnicas de espada do fundador, que são passadas de lorde para lorde, se perderam há 500 anos. As 3 famílias guardiões, que são divididas em Grande Família Gorian esquerda e Família Gorian direita, serviram desde o fundador da seita, que foi o primeiro Lorde e o demônio celestial, até o atual Lorde, Xion Yu-jong. A seita demoníaca celestial originalmente não tinha uma estrutura onde múltiplos descendentes nascem através dos 6 clãs principais. Originalmente, o Lorde tomou a Dama Sagrada, a mulher selecionada pelo fogo sagrado, como sua esposa. Pelo fato de a criança nascida da Dama Sagrada se tornar automaticamente o vice-lorde, nenhum clã específico conseguiu consolidar poder. Contudo, o pior evento em nossa seita aconteceu há mais ou menos 500 anos. Depois de se tornar o Lorde da seita, o Lorde precisa ir em peregrinação para as Montanhas Celestiais, dentro de até 10 anos. O Lorde daquela época, Lorde Xiongmu, partiu em peregrinação em seu 5º ano como Lorde. Nessa peregrinação, o Lorde e boa parte de seus companheiros retornaram mortos. Isso inclui o guardião direito daquela época. O que? O Lorde da seita demoníaca celestial deveria ser um dos 5 melhores artistas marciais do mundo. Quem fez isso com eles? O Deus da Lâmina. O Deus da Lâmina. Já ouvi falar dele antes. O demônio da espada, o homem dito como o melhor espadachim na história do clã. O único homem que ele não conseguiu derrotar foi o Deus da Lâmina. Lorde Xiongmu teve uma criança com a Dama Sagrada, mas era uma garota.
Então tanto a linhagem quanto a técnica de espada demoníaca celestial morreram. O Lorde Xiaomu morreu sem deixar um sucessor. E como o Lorde anterior havia morrido por uma doença, a seita passou por sua maior crise. Para resolver esse problema, o demônio da espada, que era o primeiro ancião do conselho na época, interveio na posição de vice-lorde. Pelo fato do demônio da espada ser talentoso em muitas áreas além das artes marciais, ele conseguiu estabelecer a seita rapidamente. Assim que a seita estava estabilizada, a prioridade máxima dele era restaurar a técnica da espada demoníaca celestial perdida. Desde a respiração e técnica de cultivo até o controle de fluxo de Qi, nada se sabia sobre ela, então não havia como restaurá-la. E então, o demônio da espada foi para o centro de detenção. Foi a primeira vez que alguém de fora da linhagem do Lorde entrou lá, mas nenhum dos Lordes anteriores que entraram lá conseguiram ter a epifania do fundador. O mesmo aconteceu com o demônio da espada. Ele conseguiu copiar os movimentos da técnica de espada através das marcas nos monólitos de safira, mas sem o método de controle de Qi e a técnica de cultivo correta, ele foi incapaz de realizar a técnica. Então ninguém conseguiu resolver esse segredo antes. O demônio da espada só saiu do centro de detenção depois de 3 anos. Ao usar as marcas de espada nos monolitos como base, e adicionando as próprias descobertas dele, o demônio da espada criou uma nova técnica de espada demoníaca celestial. Os anciões do conselho da época concordaram que ela rivalizava com a técnica de espada demoníaca celestial perdida, então ficou decidido que ela seria passada para a filha do Lorde. Então o demônio da espada moveu os monólitos de safira do centro de detenção para a biblioteca da Academia Demoníaca. Tenho certeza de que você já viu lá, mas as marcas de espada violentas na parte de trás foram deixadas pelo demônio da espada. Como as marcas de espada foram feitas no monólito? Há algum motivo para essas marcas terem sido feitas, danificando a epifania do fundador? O demônio da espada já havia feito copias das marcas de espada do fundador e organizado como técnicas de espada em um livro secreto pessoalmente. Quanto a danificar o monolito, era algo inevitável. O monge Gongyi Hu, do templo Shaolin, um dos 5 maiores artistas marciais da época, foi assassinado exatamente 2 anos depois pelo deus da lâmina no Monte Songyi. Então, novamente depois de 2 anos, mais um dos 5 grandes mestres de artes márcias, o rei do punho de ferro da morte, Yukijong Jiun, foi assassinado pelo deus da lâmina na província Gyeongsu. O corpo dele só foi encontrado 10 dias depois da morte. Mais um dos melhores mestres em artes marciais? Sim, as 3 pessoas que o deus da lâmina foi atrás estavam entre os 5 melhores mestres de artes marciais. Com 3 dos 5 melhores artistas marciais morrendo para o deus da lâmina, a confiança dele deslanchou. Dentre os 5 grandes mestres, ainda havia Chongqi Myungyi, os sábios da espada Udangui, e o próprio demônio da espada. Mas a maior parte do reino marcial já o havia reconhecido como o maior artista marcial do mundo. O demônio da espada era o gênio de uma geração, mas depois de ver as marcas de lâmina nos corpos, ele teve que admitir que, com as técnicas de espada que possuía até então, ele não conseguiria derrotar o deus da lâmina. Ele então decidiu que, para derrotar o deus da lâmina, ele teria que lutar contra técnicas de espada ainda mais poderosas do que as do deus da lâmina. Essas eram as marcas de espada da arte de espada demoníaca celestial deixadas no monólito de safira. Os anciões do conselho decidiram que não poderiam perder também o demônio da espada, então eles permitiram que ele treinasse novamente com as marcas de espada do monólito. Então é por isso que a técnica de espada destrutiva não estava no monólito. Mas me pergunto por que ela é só composta por movimentos de espada básicas. 4 anos depois, o deus da lâmina apareceu na seita demoníaca. Então ele derrotou o sábio da espada primeiro. Isso mesmo. O oponente final dele era o demônio da espada. O demoninho da espada e o deus da lâmina lutaram por 4 dias e, como se sabe, a batalha acabou como empate. Entretanto, o demônio da espada teve que pagar um alto preço. Ele perdeu o braço direito, que pode ser considerado um tesouro para um artista marcial. Depois disso, o deus da lâmina não apareceu mais no reino marcial.
Houveram vários rumores de como ele desapareceu depois de se tornar o único homem a conseguir o título de mais forte do mundo, sendo um usuário de lâmina. Mas depois desse evento, a seita mudou. O demônio da espada, que exauriu a própria energia vital na luta contra o deus da lâmina, saiu de sua posição de vice-lorde. E Cheon-Muan, a filha do lorde anterior, foi apontada como um novo lorde aos 16 anos. Tendo que servir a uma lorde mulher pela primeira vez, os chefes da seita importunaram para que ela mudasse a tradição de escolher o futuro lorde através do fogo sagrado. Apesar de ser a lorde, ela não tinha poderes, e foi assim que o atual sistema do clã surgiu. A lorde Cheon-Muan teve 5 maridos em vida. 2 deles eram alunos do demônio da espada, e eles se tornaram as raízes do clã das trevas e do clã da espada. Os outros 3 eram os filhos do primeiro, segundo e terceiro anciões. Eles eram membros do clã da lâmina, do clã do veneno e do clã do som, respectivamente. Finalmente, para criar as gerações futuras, o demônio da espada fundou a Academia Demoníaca. Sabe por que estou te explicando isso? Você está dizendo que o verdadeiro objetivo da Academia Demoníaca não é apenas criar as próximas gerações. Isso mesmo, há 2 objetivos. Um deles é encontrar um herdeiro dos verdadeiros ensinamentos do fundador. O demônio da espada não teve a iluminação, por isso ele foi incapaz de reproduzir a arte de espada demoníaca celestial. Mas ele acreditava que, dentre os descendentes da linhagem Cheon, um iria se ater aos segredos e à epifania. Por causa disso, ele tinha que proteger o centro de detenção e a caverna do demônio selado, e por isso ele fundou a Academia Demoníaca aqui. E então ele criou regras para proteger esse lugar dos clãs que ascenderam ao poder. E disse que se surgisse alguém capaz de suceder os conhecimentos do fundador, esse alguém deveria ser aceito como Lorde. 500 anos se passaram desde então, mas a vontade do demônio da espada não se tornou realidade, e simplesmente se tornou uma tradição simbólica para as famílias guardiãs. Isso até você aparecer. Enquanto ajudava o Lorde, eu vi a técnica de espada demoníaca celestial incontáveis vezes no campo de batalha. Você acha que eu não reconheceria aquela técnica que você performou? 3 anos atrás. Isso é muito mais dinâmico e preciso do que a arte da espada celestial demoníaca que eu conheço. Naquela época, eu não tinha certeza se era a epifania final do fundador demônio celestial, até porque foi apenas uma única técnica, e ainda tinha a possibilidade de ter sido uma técnica ensinada a ele pelo Lorde. Então decidi observar um pouco mais. Mas, com aquilo, consegui eliminar qualquer dúvida restante. Vou te perguntar mais uma vez, Senhor, você obteve a epifania do fundador demônio celestial? Não tenho escolha. Sim. Eu, Liu Amungi, o guardião esquerdo, saúdo o verdadeiro sucessor do demônio celestial. Guardião esquerdo, posso te fazer uma pergunta? Mais cedo, você disse que havia 2 objetivos com a fundação da Academia Demoníaca. Qual é o segundo? Bem... Hã? O que o traz aqui, diretor? Vou entrar no cofre subterrâneo. O quê? No cofre subterrâneo? Fiquei sabendo que tinha uma sala secreta na livraria, mas nunca pensei que viria ela pessoalmente. Saudações, diretor! Abra as portas do cofre subterrâneo. Então esse jovem conseguiu passar no 6º teste. Esse cara parece um riquinho mimado, que nem aprendeu artes marciais. Mas ele conseguiu derrotar um ancião do conselho? Nunca pensei que o cofre seria aberto enquanto eu trabalhasse aqui. Contagem regressiva. 3, 2, 1. É frio e tem um cheiro estranho. Aquilo é couro? O cheiro é bem diferente. Esse é o segundo objetivo. Isso.
couro e um braço amputado. Esse cheiro é do embalsamento químico. Esses cortes foram feitos por uma lâmina, mas esses não são cortes de uma lâmina comum. Consigo sentir um fio de corte poderoso. O quê? E pensar que uma técnica de lâmina dessa existe. Mesmo com a técnica da dança da borboleta, não consigo bloquear mais do que 2 movimentos. Essa técnica de lâmina é realmente incrível. Sem uma técnica de espada do nível da técnica da espada destrutiva ou da arte de espada celestial demoníaca, é impossível bater de frente. Esse braço pertence ao demônio da espada? Você tem olhos afiados. Exatamente. Esse é o braço do demônio da espada. As peles pertencem aos guardas-costas e aos guardiões que foram mortos há 500 anos atrás. E esses são os livros secretos deixados pelo demônio da espada. Verdadeiro demônio da espada. 24 espadas do demônio. Análise das técnicas do deus da lâmina. Então esse lugar não foi feito apenas para encontrar um herdeiro dos ensinamentos do fundador, mas também para encontrar um discípulo para herdar a epifania do demônio da espada. Exatamente. Para ser mais preciso, é para cultivar um talento que consiga anular a técnica do deus da lâmina. Ainda tem mais uma coisa que o demônio da espada disse antes de morrer. E o que é? O demônio da espada disse que na luta dos dois, o deus da lâmina desapareceu no meio do combate. Eu voltarei. Depois daquilo, o demônio da espada esperou por 4 dias. Mas no fim, ele nunca voltou, então a batalha terminou em um empate. Nos 15 anos seguintes, até o dia da morte do demônio da espada, o deus da lâmina não retornou nem mesmo uma única vez. E já fazem 500 anos desde então. Sendo sincero, não acho que um descendente do deus da lâmina vá aparecer, mas, por favor, anule a técnica de lâmina dele e satisfaça a vontade do demônio da espada. Vou deixar a chave com você, já que o cofre subterrâneo não tem tempo limite. Você pode sair mesmo que as portas estejam fechadas, mas para voltar, você vai precisar da chave. Um livro secreto do demônio da espada. Beleza, Nano, escaneie isso. Entendido. Verdadeira espada do demônio. É superior às artes marciais dos 6 clãs principais, mas não está no mesmo nível da arte de espada celestial demoníaca. Vai ser bom se eu ensinar isso para os meus subordinados que usam espadas. Analise da técnica do deus da lâmina. É um registro de uma técnica de analisar os cortes da lâmina para encontrar uma fraqueza, mas pelo visto ele não conseguiu ir muito longe. Mas isso. 24 espadas do demônio. Essa é uma nova técnica feita usando o entendimento da técnica da espada destrutiva como base. Essa técnica pode ser dita como a técnica de espada suprema que o demônio da espada criou para combater o deus da lâmina. É triste de dizer, mas se o demônio da espada tivesse lutado até o fim, ele perderia. A técnica do deus da lâmina que vi na minha mente era uma técnica poderosa que poderia rivalizar com a 4ª técnica da espada celestial demoníaca. Vejamos. Nano, ative a realidade aumentada. Ativando realidade aumentada na visão do usuário. Nano, dá para você criar um vídeo em 3D extraindo informações dos cortes de lâmina daquele braço, certo? Sim, é possível. Simule uma batalha dessa análise como a 4ª técnica da arte de espada celestial demoníaca. Entendido. Caramba!
Com a diferença de um único ataque, a técnica do Deus da Lâmina foi anulada, mas o outro avatar foi empurrado 3 passos para trás. A arte celestial demoníaca é mais complexa, mas a técnica do Deus da Lâmina é mais forte em termos de força bruta. Se os cortes daquele braço foram feitos pela técnica final do Deus da Lâmina, então a técnica dele é um pouco inferior à do demônio celestial. De qualquer forma, se ele tiver alguma outra técnica, é provável que a única arte marcial que consiga rivalizar com ele seja a arte celestial demoníaca. Uma técnica que pode rivalizar com a arte celestial demoníaca. Achei o pote de ouro no fim do arco-íris. Uma semana depois que o Cheon Yuan passou no 6º teste. Já se faz 3 anos e 7 meses desde o dia que os cadetes entraram na academia. Atualmente, apenas 56 pessoas passaram do 4º teste, 7 pessoas passaram do 5º teste e apenas 1 pessoa passou do 6º teste. Dos 1000 cadetes, restam apenas 67 na academia e, incrivelmente, é o melhor resultado dos últimos 100 anos. Contudo, a Batalha dos Herdeiros estava acontecendo de um jeito bem diferente se comparado com as anteriores. No passado, os candidatos que passavam do 5º teste construíam suas facções para competir entre si. Mas Cheon Yu-chan do clã da Lâmina, um dos favoritos a se tornar vice-lorde, foi eliminado. E depois disso, Cheon Kyung-yon do clã da Espada, outro favorito ao cargo, perdeu seu braço e desistiu da academia. Uma situação incomum aconteceu, onde 5 dos 6 candidatos dos clãs principais saíram da academia antes do término dela. Os únicos que sobraram foram Cheon Yu-won e o Cheon Mu. Com 5 meses restantes na academia, o final da Batalha dos Herdeiros começava a dar as caras. Noroeste da Academia Demoníaca. Jovem mestre Cheon Mu não está aqui e ele não nos disse nada. Vai ficar tudo bem se a gente discutir entre nós sobre como acabar com o Cheon Yu-won? Tem uma mensagem sim. Ele me deixou encarregado das tarefas para que pudesse se concentrar em melhorar suas artes marciais. E se deixarmos Cheon Yu-won do jeito que está, vamos perder nossa oportunidade de acabar com ele. Jin Yu, você está certo, mas o que a gente vai fazer contra aquele cara? Alguém que nem o líder do clã do veneno conseguiu vencer? Não deveríamos recrutar aqueles 10 que ainda não escolheram quem irão seguir? É importante que recrutemos os cadetes restantes. Ao menos devemos recrutar o Samachak do clã Nilista e o Wan Ia do clã Fantasma Voador. Podemos garantir nossa segurança só com aqueles 2. Samachak e Wan. Os pais deles são o 9º ancião do conselho. Sama é o 11º ancião do conselho, o fantasma das 1000 faces. Samachak tudo bem, mas aquele cara, o Wan Ia, ele é meio. Não estamos em posição de ficar escolhendo. Soube de alguns rumores de que o Cheon Yu-won se isolou na sala de treinamento individual e ainda não saiu. Parece ser uma boa oportunidade. Vamos acabar com os subordinados dele. Tá maluco? 2 candidatos perderam seus braços por fazer graça com o pessoal dele. E o Cheon Jong-sam até teve seu Dention destruído por mexer com o Baekjin. Tem um provérbio antigo que diz usar seus inimigos uns contra os outros. Não tem motivo pra gente ir enfrentar aquele monstro. Hã? E quem vamos chamar? Tem 4 pessoas que vão amar essa ideia. Aqueles 4? 4 da tarde no dia seguinte. Sala de treinamento individual da Academia Demoníaca. Conseguimos, Nano. Recriamos a técnica da primeira lâmina do Deus da Lâmina. Nano extraiu os movimentos deixados pelos cortes no couro do cofre subterrâneo e pelo livro do demônio da espada, mas por não ter o método do controle de Ki, a técnica estava incompleta. Cheon Yu não se desesperou. Durante 3 anos e 3 meses de treinamento isolado, Nano pesquisou e analisou incontáveis artes marciais. Portanto, Nano simulou incontáveis métodos de controle de Ki, e replicou um método que rivalizava com a original, desenvolvendo assim uma técnica mais estável para se usar. Aposto que o demônio da espada ficaria abismado por ver uma técnica sendo replicada apenas pelos seus cortes de lâmina. Vou começar a analisar o método de controle de Ki da segunda técnica. Cafeteria da academia. Será que a comida de hoje é apimentada? Beleza, estou morrendo de fome.
Está tudo bem com você? Ah, sim. Só estou com calor por estar de frente pro caldeirão por tanto tempo. Será que ele descobriu? Funcionou! De frente ao centro de treinamento. Será que o soberano pulou o jantar de hoje de novo? Mas ele não tá comendo pelo menos uma vez todo dia. Não vi ele ontem. Provavelmente tá comendo agora à noite. A gente poderia jantar com o jovem mestre Cheon se o Hu-Sang e o Baekjin saíssem logo. Monjil parece gostar mais do soberano do que o Hongyi. Sinceramente, é mais como se ele gostasse do soberano romanticamente. Fora que ele parece bastante com uma garota por causa do corpo pequeno, apesar de ser um monstro quando se trata de artes marciais. Monjil me parece suspeito. Não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Você deveria respeitar mais as pessoas que te esperam por tanto tempo. Eles ao menos saíram mais rápido que ontem. Vamos lá jantar. Ora. Vejo rostinhos familiares aqui. Descendente do clã do veneno. Descendente do clã da lamina. Descendente do clã do som. Descendente do clã da espada. Cheon Yuon pensou que seria capaz de ficar ileso depois de destruir o Dention do meu irmão Jong-sam e matar meu avô? Como se atreve a disputar pela posição de vice-lorde, sendo de uma linhagem inferior? Você deveria saber seu lugar. Vocês pensaram que ganhariam de mim por formar um grupo de merda desse? O líder de vocês não deve ser muito inteligente. Filho de merda de uma mera serva. Coloquei veneno na sua comida que anula o seu ki, além de um veneno especial que eu criei. Você não tem ideia do quão duro eu trabalhei nisso. Mesmo que seja tão cauteloso como sempre, não tinha como suspeitar que o cozinheiro que se tornou seu amigo envenenaria sua comida. O caldeirão estava cheio de veneno. É possível se defender de ataques de veneno com a armadura de ki, mas é impossível se defender quando o veneno é ingerido diretamente. Você não vai conseguir usar seu ki por 6 horas graças ao veneno anulador de ki. E o veneno que eu desenvolvi vai derreter seus órgãos e veias de ki, levando a uma morte trágica. Você tá bem soltinho para alguém que vai ver os subordinados na enfermaria daqui a pouco. Isso é, se conseguir sair daqui vivo. Meus subordinados? Eles estão trabalhando junto dos desgraçados do clã da escuridão? Se o Xianwu estiver envolvido nisso, isso será um problema. Já que não tenho tempo, vou acabar com isso rapidamente. Arrombado do caralho! Não fique se achando tanto! Por ter cortado o braço da minha irmã. Vou levar seus 2 braços como compensação. Eu disse que não tenho tempo.